inteligente, Elias, sabe? Que a gente não fica nem nos pés. Tu chega nos pés da habilidade, da força, do valor, da sagacidade do valor. A gente não chega nem nos pés, meus irmãos. Cuidado. Estou dizendo isso, estou dizendo para mim. Estou dizendo para mim também. Cuidado. Cuidemos com ele. Deixa eu dar uma notícia para vocês. O diabo está extremamente revoltado com vocês. Ele não está nem um pouco alegre com a vida de vocês, não. Muito cuidado. Vocês, então eu vou largar tudo isso aqui, vou ver lá fora. Ele não está nem um pouco contente com você. E deixa eu dizer a você uma coisa. Se algum dia nessa vida, faça seus cálculos, viu? Porque se algum dia nessa vida você tirou alguém do inferno, cuidado, porque ele vai lutar até ele acabar. Ele vai lutar até o dia que ele vai lhe derrubar. Se você tirou alguém do inferno por causa de uma palavra, por causa de uma ajuda, nem que seja por causa de uma esmola, de uma fome de alguém que você tirou, ele vai lutar até lhe derrubar. Cuidado. Nós temos um inimigo. Como diz a música do Padre Jonas, agora não dá mais para voltar, não. Não dá mais para olhar para trás, não. Não dá para ser cristão Nutella. Não dá para ser cristão meia boca. Não dá para ser cristão indeciso. Ou é ou não é. Isso com base na palavra, isso com base naquilo que Nossa Senhora tem falado ultimamente. E ultimamente não, há muito tempo. A gente precisa ficar sempre atento a isso. E tudo isso aqui que eu estou dizendo desemboca nessa questão da oração. Nem sempre você vai querer rezar. Quem disser aqui que quer rezar todo dia é mentiroso. Por que você quer rezar? Você está cansado? Não quer rezar hoje não. É ou não é? Eu não quero não. Ou eu estou cansado. Hoje eu quero sair lá de onde eu estou fazer uma comunidade e voltar. Tem dia que a gente não vai querer mesmo não, gente. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Tem dia que a gente não quer. Mas e daí? Gálatas 5. Você vai alimentar a sua carne ou você vai fazer o que o Espírito quer? A gente precisa abrir muitos olhos para isso. E ter esse olhar espiritual, minha gente. Veja, nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém, nós não somos melhores. Mas Deus nos deu a graça de termos um olhar espiritual. Deus nos deu a graça de ter um mergulho maior no Espírito. E esse olhar espiritual e esse mergulho no Espírito, ele nos faz perceber coisas além daquilo que muita gente lá fora percebe. Veja como você consegue muitas vezes se sair de situações diferentes de outras pessoas lá fora, porque o Espírito de sabedoria do Senhor está sobre você, e você confia e acredita nesse Espírito de sabedoria, de discernimento, de unção, de força, de coragem. Você acredita. Por isso você consegue lidar bem com essas realidades espirituais dos dons do Espírito, como muitas vezes um outro católico lá fora não consegue. Isso não é porque nós somos melhores do que ele, mas isso é porque Deus nos deu a graça de vivermos isso aqui que a gente vive. Mas aí a gente precisa enfrentar as nossas cargas. Veja, às vezes eu chego aqui, depois de tantas coisas, tantas lutas, eu chego cansado. Sinceramente, eu preferia ter casa às vezes. Tem dia que eu chego em casa, boto as pernas para cima, vou assistir um jogo, vou relaxar a mente, a cabeça. Tem dia que eu chego também, vou ler meus livros, né? Mas veja que eu preciso entender isso. Às vezes eu vou estar cansado, às vezes eu vou estar cansado mesmo. Eu vou chegar aqui acabado, mas lute contra você. Lute, Marcos, contra você. Vá além. O Espírito quer que a gente vá além.
Porque senão às vezes a gente vai ficar só naquele nívelzinho baixo lá da água, sabe? Aquele nívelzinho baixo, correndo risco. Esses dias eu peguei um resto do fluido que estava em casa, joguei lá no coisa lá, e esses dias eu fui pegar o caso, rapaz, esse negócio já deve estar embaixo, porque eu botei um restinho esse dia, e aí amanhã eu vou até olhar. Não é não? Eu vou olhar, porque eu botei só um pouquinho. Então, não pode ser mais um pouquinho para cada um de nós, sabe? E aí, mas aí, veja, nós vamos ter que ser, como diz a palavra, ser violentos com a gente mesmo. Entendeu? Violento é violento mesmo, irmãos. Com a minha dispersão e tantas situações. Com a minha preguiça de ler um livro, de ler a palavra de Deus, e tantas coisas. O que me motivou a falar isso para nós aqui, Jesus perdoa. O que me motivou a falar isso foi uma mensagem de Nossa Senhora, e eu até digo a vocês, indico a vocês que vocês adquirem esse livro, né? Lá no site do Movimento Sacerdotal Mariano, vocês vão conseguir. Mas eu já procurei, não achei não. Você tem esse site? Eu vou procurar de novo. Procure e manda pra gente. Tá. Eu quero até comprar outro. Porque eu quero ter um para estudo, né? E o outro para fazer aqui o cenáculo, né? E aí eu fui ler, né? A próxima mensagem que vai ser lida aqui no cenáculo, quando a gente voltar ao cenáculo, e me vinha muito forte numa coisa que Nossa Senhora falou aqui no ano de 1973. Né? E nesse texto, eu não vou ler o texto todo, só vou ler só a parte que me chamou a atenção, e é o tema dessa noite. Nesse texto, ela fala muito claro, que na verdade, em todas essas mensagens, se não me engano, parece que são 600 mensagens. Em todas essas mensagens, Nossa Senhora vai falando muito do triunfo do Imaculado Coração dela, né? E minha gente aqui, eu não pregaria isso aqui, eu não falaria isso em outros lugares, mas a gente precisa ficar muito atento com as coisas, porque existem muitos sinais, né? Que esse fim dos tempos, né? Que se fala tanto, está acontecendo. E veja, não é um fim do tempo que o mundo vai acabar amanhã. Entendo bem isso. Né? Mas é o fim do tempo de que nós estamos nos últimos tempos. Seja esses últimos tempos, seja daqui a 1 ano, 100 anos, 1000 anos, não sei, mas são os últimos. Né? Onde toda uma preparação de Deus está sendo feita e Nossa Senhora à frente a grande discípula desses últimos tempos, a grande mensageira desses últimos tempos, mas vai cessar. Ela mesmo já prometeu isso, ela disse, vai chegar uma hora que ela vai cessar, ela não vai falar mais. E aí quando ela parar de falar tudo, aí bom, aí as coisas são muito realmente próximas de acontecer. Então, nesse texto aqui, que nós vamos ler no cenáculo, no próximo cenáculo, ela vai falar um pouco assim, mostrar esclarecer um pouco do que é o triunfo do Imaculado Coração, e eu não vou falar disso agora, mas aí me chamou muita atenção duas coisas que ela fala aqui que me chamam muita atenção. A primeira, ela diz assim: por isso que cada um se entregue totalmente e a cada momento a mim. Eu lhes falarei e lhes direi os meus desejos. Olha, eu tenho buscado fazer essa experiência ultimamente na comunidade. Não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho buscado fazer isso. Eu tenho buscado verdadeiramente viver como escravo de Maria. Muito que ela tem dito nas mensagens que a gente tem visto no cenáculo: seja todo meu, e deixe guiar você, deixe conduzir a sua vida, deixe conduzir os seus passos. E é isso assim, essas palavras têm caído muito fortes nas minhas mãos, porque eu percebo que muitas vezes a gente, quando está numa missão, ou na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas
eu quero falar de modo especial aqui. Às vezes a gente toca as coisas conforme a nossa cabecinha, a nossa experiência de vida. E muitas vezes eu toquei a comunidade do meu jeito. Mas ultimamente eu não faço questão nenhuma de tocar a Deus. Tenho dado toda a liberdade a ela, para que ela faça o que ela quer. Para que ela nos conduza do jeito que ela quer, do jeito que ela deseja, do jeito que ela pensa. E aí as coisas vão acontecendo, né? Quando é a gente, não acontece. Mas quando é ela, as coisas acontecem. Porque é do jeito dela, da vontade dela. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado para não surgir aquela coisa, aquela frasezinha do maligno no nosso coração, porque ele é ousado, né? Ele vai logo querer, mesmo a gente que já tem uma caminhada, uma experiência, ele vai dizer: olha, você está dando demais para ela, viu? Não dê tudo a ela, não, senão você vai tirar o lugar dele. Né? O maligno vai querer fazer isso, porque ele sabe que é ela que vai esmagar a cabeça dele. Como diziam alguns exorcistas, né? Que tem hora que ele percebe como se o diabo tivesse mais medo de Maria do que de Jesus. Né? Talvez porque ele sabe que ela foi designada. Nesse texto aqui, eu não sei se eu vou ler essa parte, eu acho que não, mas nesse texto aqui ela diz assim, talvez eu leia, acho que é um dos textos, uns que eu grifei. Ela diz assim: olha, o tempo está chegando, e quando o maligno achar, e veja, abra os olhos, perceba, abra os olhos, veja isso que está acontecendo hoje. Ela diz assim: os tempos estão se findando, e na hora que o diabo achar que está tudo na mão dele, eu vou ler nesse texto, isso aqui é até engraçado. Ela diz assim: na hora que o diabo achar que está tudo na mão dele, na hora que ele disser assim, está dominado, como diz assim, está tudo na minha mão, ela diz: pronto, é ali a hora que eu vou tirar o pirulito da boca dele, é ali a hora que eu vou botar ele no lugar dele. Eu acho que eu vou ler essa parte aqui mesmo. Então, veja, ela vai dizer: por isso que cada um se entregue totalmente e a cada momento a mim. Bom, aqui a gente pensa muito lá no tratado da verdadeira devoção, essa questão de se entregar totalmente a Nossa Senhora. Vejam, vocês que já começaram a leitura do tratado, vejam vocês que, né, esse dia eu encontrei com algumas pessoas, eu estou com um projeto, vou fazer isso aqui na comunidade, e sei que ela que tem pedido. Um dia eu encontrei uma pessoa que as pessoas acham que fazer a consagração, segundo São Luís, é uma coisa assim demais para elas. E aí conversando, é assim, e é assim. Só isso. É só isso. Então as pessoas estão colocando assim como se fosse uma coisa de outro mundo, não é de outro mundo. E claro, o mal vai querer que a gente pense dessa forma mesmo. Né? Por quê? Porque ele sabe que quando você for todo dela, você já faz parte do exército dela. E aí para tomar você da mão dela vai ser muito difícil. Então, vocês que já começaram a rezar a ler o tratado, retomem com mais carinho, vejam uma data consagrada a Nossa Senhora, faça a consagração de você. Eu digo, a consagração da verdadeira devoção, todo de Jesus, todo de Maria. Então, botem para frente. Né? Veja que ela está preparando isso, como ela já disse em alguns textos para nós. Eu estou formando no escondimento os meus soldados, eu estou formando no escondimento, né? No silêncio, na humildade, do jeito dela. Então, veja que ela diz: por isso que cada um se entregue totalmente a cada momento a mim. Eu estou avaliando isso em mim, viu? E estou buscando fazer. Avalie também você. Eu lhes falarei e lhes direi os meus desejos. Então, quando eu digo: olha, é a senhora, faça o que a senhora quer. Aí ela vem e começa a me falar: olha, então pronto, é para eu fazer? Então tá, então vai por aqui, caminha por aqui, faz desse jeito. Ela vai dizer.
Não esqueçam nunca que a devoção a Maria é uma devoção cristocêntrica. Porque Maria é sempre passagem. Você não para nela, você não fica nela. Quem é todo, não conheço uma pessoa que é todo de Maria para não ser muito mais de Jesus. E aí ela diz, não tenhas medo. Né? Eu vou nessa parte, não era nem o que eu quero mesmo falar, mas essa primeira parte sim, essa segunda parte não, mas vou falar também. Não tenhas medo das dificuldades, nem das incompreensões que encontrardes no vosso caminho. Eu estarei sempre convosco, e vós, não obstante tudo, estarei sempre na alegria. Isso quem é todo dela. Quem entrega tudo, é tudo teu, meu irmão. Eu sou todo teu, todos tudo. É bonita a relação de João Paulo II com Maria, né? Porque foi uma relação de conquista, porque ele tinha dúvidas. Primeiro antes ele era muito mariano, depois ele começou a se questionar se Jesus não estava se ela não estava tomando o lugar de Jesus na vida dela, né? Até que ele conhece o tratado, lê o tratado e ele percebe, não, é totalmente cristocêntrica a devoção a Nossa Senhora. E aí ele consagra o ministério dele todo. Era o livro de cabeceira dele. O livro de cabeceira, né? E deve ser o nosso livro de cabeceira. Deve ser o nosso. Eu tenho descoberto muito do carisma da comunidade. Cada vez que eu leio, eu descubro um pouco mais do tratado. Cada vez. Agora aqui presta atenção. Para vencer a batalha que se aproxima, quero vos dar uma arma. Para vencer a batalha que se aproxima, quero vos dar uma arma. A oração. Não tem outra não, minha gente. Vida com Deus não é mágica não, viu? Cara, estralando para as coisas ficar acontecendo não. Oração. Ou rala, ou não vai.